Paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, pela oportunidade. Deus é bom, a todo tempo. E eu louvo a Deus por cada vida que se disponibilizou de sair da sua casa, ainda mais nesse sol quente, e estar aqui adorando ao Senhor. Não é por mim, não é pelo irmão, é por Deus. Tudo é para Ele. Todo mundo veio aqui adorar a Ele. Eu louvo a Deus pelo principal, Jesus. A presença dele que está aqui conosco. E eu queria que rapidamente os irmãos estivessem abrindo as vossas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, de versículo de número 17. É uma passagem que fala muito comigo, porque hoje em dia a gente vê nas igrejas, até esses vídeos rápidos da internet, umas palavras muito egocêntricas. Muito eu e pouco de Jesus. Muito eu e pouco de Deus. E eu gosto muito dessa passagem porque demonstra a grandeza de Deus. Aleluia. Não somente nessa passagem, como as demais. E eu queria estar trazendo ela aqui para os irmãos. Vai ser uma breve pregação, mas que o Senhor venha falar em cada dos corações. Que assim diz, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aproveitar que os irmãos estão ainda de pé, que ele está fazendo mais uma oração, edificação. Poderoso Espírito Santo de Deus, te damos graças, Senhor, por essa grandiosa oportunidade de estarmos aqui no seu santo templo, Pai, te adorando e bendizendo o teu santo nome, Pai. Eu te dou graças por cada vida que aqui se faz presente, Senhor. Te dou graças pela tua maravilhosa presença, Senhor. Se faça presente não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Aonde a gente estiver, Senhor. Aqui, Pai, na igreja, na rua, no trabalho, em casa, Senhor. Que a tua presença venha estar conosco, ó Pai. Te dou graças por tudo, Senhor. Pois eu sou pó, Senhor, e ao pó eu irei retornar. Pai, que assim seja feita a tua vontade, ó Espírito Santo. Usa minha boca, Senhor, como instrumento de vossa paz. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Irmãos, pode estar se sentando. Glória a Deus. Como muito de nós já ouviu ou já leu essa passagem em Abacuque, vemos que o Senhor e a própria Bíblia denota quem Abacuque é. Abacuque é um profeta do Senhor. Nós vemos aqui em Abacuque que ele tem uma passagem bem rápida na Bíblia, de apenas 3 capítulos, mas é uma passagem completamente interessante, porque denota e nos demonstra a grandeza do nosso Deus, através de uma visão a qual Deus concedeu a dar a Abacuque. Vemos aqui no capítulo de número 1, o que estava havendo naquela cidade onde estava Abacuque. Estava havendo uma enorme violência que o próprio povo ali, que os próprios caldeus estavam causando entre ele mesmo. E Abacuque, cansado de ver aquilo, cansado de ver aquela bagunça, aquela discórdia, ele começa a aclamar ao Senhor, dizendo: Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo aqui entre esses povos? Senhor, tu não está vendo essa violência a qual este povo está causando? Senhor, salva o teu servo. Senhor, ele começa a orar a Deus, dizendo: até quando, Senhor, gritaremos violência e tu não salvarás? Abacuque começa a aclamar ao Senhor. E podemos ver que hoje em dia, não somente naquela época, hoje em dia a lei ela está mais rigorosa, mas vemos algo bom ali, porque sem lei vira bagunça, querendo ou não. Lei na igreja, lei nas ruas, leis em casa, lei no trabalho, sem as leis viram bagunça, vira, numa linguagem mais fácil de entender, baderna. Vira isso.
E Abacuque estava tão assim clamando ao Senhor, que ele começa também a dizer: a lei está frouxa, a lei se afrouxa. E vemos isso em Abacuque dizendo isso. E agora no capítulo de número 2, vemos a resposta de Deus a Abacuque. Então Deus respondeu a Abacuque dizendo: olha, Abacuque, te darei uma visão. Você escreve ela bem legível, para que até quem passa correndo leia. Até quem passar correndo vai ler essa visão, Abacuque. E se tarda, espera, certamente virá e não tardará. A gente, o povo, tem uma mania de dizer que Deus tarda, mas não falha. Não, nada a ver. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não erra, Deus não se esquece. Ele age no tempo certo, na hora dele, na hora exata. Aleluia! Porque Deus não era, Deus é. Aleluia! Deus é e sempre será. Deus não está na nossa caixinha. Deus é, Deus não foi formado, Deus não teve início. Deus é. Aleluia! Jesus, a Bíblia vai nos mostrar algo interessante, que ela diz assim, que todas as coisas foram formadas por Ele, e nada do que foi feito se fez sozinho, isso não foi feito por Ele. Eu estava uma vez na escola, estudando à noite, e tinha um menino que estudava comigo, ele era da igreja Deus é Amor. Ele ia todo social para a escola, e não ligava não. Era até chamado de pastor, né, pelo povo, né, que não entende muito. E teve uma aula lá que começaram a discutir quem formou o universo. E o povo cientista tem muito a mania de dizer que foi o Big Bang, que se fez do nada, né, uma explosão, e tudo aqui foi feito, espaço, tempo, os planetas, galáxias, tudo foi feito. E ele, no meio da sala, deu um berro, gritou bem alto ali. Sabe qual foi o Big Bang? O haja luz e houve luz. Esse foi o Big Bang. Glória a Deus! E aquilo me impactou, que nunca saiu do meu coração. Isso já tem uns 3 anos. E aqui o Senhor Abacuque começa a falar isso. Essa denotação do Senhor. E é um versículo muito interessante em Salmos, capítulo de número 24, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, porque quem vem aí é o Senhor Rei da Glória. Aleluia! Levantai as vossas cabeças, ó portas, levantai, porque quem vem aí é Yahvé Sebaó, o Senhor dos exércitos. Aleluia! E há algo interessante nessa visão. Porque não somente nessa visão, mas quando olhamos para o tempo antigo, dos nossos pais da fé, dos profetas, dos apóstolos, temos também visões completamente indescritíveis, o qual a gente lê e fala: como este homem viu isso, como este homem ouviu isso, o que ele viu, que fez o tremer, o que ele viu, que ele caiu como morto. E eu estava lendo e tenho uma visão completamente incrível em Daniel, capítulo de número 2. Lá o rei, em Daniel, rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele se atribulou por causa deste sonho. Ele começou a ficar atribulado, então ele manda chamar os magos, os astrólogos, os feiticeiros, os caldeus, para poder trazer a interpretação deste sonho. E ninguém podia interpretar, ninguém deles podia interpretar este sonho. Então o rei se ira. Em nossa linguagem, o rei dá a louca e quer matar todo mundo. Então ele começa a dizer: olha, vai matar todos os homens sábios daqui de Babilônia. Então o rei, o capitão ali dos guardas, eles vão atrás de Daniel e de seus companheiros. E ele chega até Daniel fala:
ele vai até o rei e pede ao rei um pouquinho de tempo. Ele vai para a sua casa, mas os seus companheiros oraram ao Senhor. Ele chega na sua casa, a gente pode imaginar eles orando ali, reunido, e começa: Senhor, responde, Senhor, dá essa visão a Daniel, traz a interpretação a Danielzinho, Senhor, tenha misericórdia de nós, de nossas almas. Até que um para e opa, o Senhor me revelou. Então Daniel, ele vai até o rei, chega até o rei, se apresenta diante dele e fala: Deus trouxe a interpretação. Ele começa a dizer: olha, este sonho é uma grande imagem, ela é uma enorme e terrível estrutura, tem cabeça de ouro, o seu peito e seus braços são de prata, a sua barriga e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, mas seus pés de ferro com barro. E essa imagem, ela é terrível. Ele começa a interpretar o sonho ao rei, e o rei fica maravilhado. Mas quando a gente volta um pouquinho antes, vemos Daniel, quando ele recebe a interpretação, o que ele diz. Ele começa a dizer: bendito é o nome do Senhor para sempre e sempre, porque do Senhor é a força e a sabedoria, porque Ele revela o que está em oculto, e Ele sabe o que está revela o que está em oculto e profundo, e conhece o que está em escuridão, porque com Ele mora a luz. Aleluia! A grandeza deste Deus. Glória a Deus. Vemos também uma visão a qual toca em meu coração só de ler, que foi a visão do apóstolo Paulo em Coríntios, que ele nem foi digno de falar dele mesmo. Quando a gente lê essa passagem em Coríntios, ele começa a dizer: olha, eu conheci um homem há 14 anos, não sei se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele começa a dizer, ele fala: eu ouvi palavras indescritíveis, que para o homem não é lícito ouvir ou falar. Aleluia! O que Paulo viu, o qual ele se sentiu indigno, que teve que falar até em terceira pessoa, para ele não se autotitular dizendo eu fui. Ele se autotitulou em terceira pessoa dizendo: eu conheço um que foi. O que o apóstolo Paulo viu, o qual ele diz: eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Vemos também a visão do próprio Moisés, a qual ele está apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. Ele está ali apacentando perto de Horebe, e logo uma sarça começa a pegar fogo do nada. E quem está lá? O anjo do Senhor. Ele se está de costa ali, ele quer ver quem está falando com ele naquela sarça. E quando ele se vira para ver, o Senhor diz a ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E o Senhor começa a falar com Moisés, dizendo: olha, Moisés, eu te enviarei até o faraó, até o Egito, porque tu vai libertar os meus filhos, o meu povo, tu que vai libertar. E ele começa a dizer ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou nem digno de ir até faraó, imagine libertar o seu povo. E o Senhor diz a ele: olha, Moisés, vai, e chega lá e diz que o eu sou que sou, o eu sou me enviou a vós. Aleluia! A grandeza deste Deus, que não teme nenhum rei, Aleluia! que não teme nenhum homem, que não se limita. Aleluia! Aleluia. Vemos também a própria visão do apóstolo João,
como já lemos, o homem ao qual repousou ao peito de Jesus, que se dizia: olha, Jesus me ama, eu sou amado dele. Ele estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Ele começa a dizer: olha, eu sou companheiro de vocês também na aflição, e eu estou aqui. E ele começa a dizer: eu estava em espírito, e eu ouvi uma voz como de trombetas, e ele foi arrebatado, e ele levanta ali, ele está no meio dos castiçais de ouro, e ele começa a dizer que viu o filho do homem, de veste longa, com um cinto de ouro, seus pés como de bronze polido, seus cabelos brancos, como a lã branca, como a neve, seus olhos saiu fogo. Ele começa a dizer, e quando ele diz isso, ele fala: eu caí como morto aos seus pés. Olha a glória de Deus, a glória que o mundo não pode comprar, a glória que os reis não pode comprar, é a glória de Deus. E ele começa a dizer, e o Senhor Jesus toca nele: levanta, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que foi morto, mas vive para sempre. Aleluia! E é tão bom saber disso, e é tão bom saber que este Jesus um dia voltará. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Aleluia! E aqui em Abacuque, capítulo de número 3, ele começa a dizer, ele começa a orar ao Senhor novamente. Ele começa a dizer: Senhor, eu ouvi o teu discurso, temi, aviva a tua obra no meio dos anos. Aleluia! Aviva a tua obra e faze-as conhecidas, e na ira lembra-te da misericórdia, Senhor. Ele começa a orar ao Senhor, e é muito indescritível o que ele começa a dizer da visão a qual ele está vendo agora. Ele começa a dizer: Deus veio de Temã ao monte Parã. Ele começa a dizer tudo isso. Ele começa a clamar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Ele começa a dizer: do seu resplendor estava em volta dele uma luz, e saía de suas mãos raios, e ali estava o esconderijo de sua força. Ele começa a clamar ao Senhor, e ele começa a falar: o Senhor parou para medir a terra, ele marchaste sobre a terra, marchaste sobre o mar com os teus cavalos. Que visão maravilhosa foi essa, que ele vê o próprio Deus marchando sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus. Ele começa a dizer tudo isso, e ele fala: quando eu vi e quando eu ouvi a sua voz, eu me estremeci todo, parece que entrou podridão aos meus ossos, meus lábios começaram a tremer. O que este homem viu que fez ele ficar assim? Não é uma glória qualquer, Aleluia! é a glória do Senhor que faz o homem ficar assim. É a glória do Senhor qual que faz o homem dizer que eu diminua e ele cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Glória a Deus! É a glória do Senhor que Aleluia. faz isso. E em Salmos capítulo de número 46, depois dele dizer tudo isso, eu comecei a ler esses Salmos também.
começou a falar que ele, o Senhor, ele cessa as guerras até o fim da terra. Ele corta os árvores, ele quebra a lança, ele queima os carros do fogo. Porque aquietai-vos e saber que ele é o Senhor, o Deus da nossa salvação e o nosso refúgio. Aleluia. E aqui em Abacuque ainda, de número capítulo 3, aonde a gente leu, de versículo 17, então ele começa a dizer isso, depois de ver Deus triunfar sobre a terra, triunfar como apenas o campo deles triunfa sobre os grãos. Ele começa a falar isso, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que as oliveiras mintas, e que não haja nem ovelha, nem vacas, eu ainda gloriarei ao Senhor. Ainda que não haja um mantimento no meu armário, na minha geladeira, eu ainda gloriarei ao Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Isso é maravilhoso. E ele começa a dizer tudo isso e começa a demonstrar a glória de Deus, uma glória a qual não pode ser comparada, uma glória a qual não pode ser comprada. Glória a Deus. Uma glória é a glória de Deus, não somente a glória, mas a graça. A graça, o favor imerecido do Senhor para conosco. Aleluia. O favor do Senhor para conosco, o qual um dia foi para a cruz. Não adianta só pregar para vocês sobre João, sobre Pedro, e não falar de Jesus, porque não sou eu quem salva, não é o meu irmão, não é Pedro, não é João, é Jesus. Aleluia. É Jesus que salva. E um dia ele foi para aquela cruz, demonstrando todo o seu poder e a sua glória, a qual um dia tentaram matar a luz do dia, a qual um dia as trevas pensou que ia reinar. Aleluia. E o Senhor, ele ressuscitou, e um dia ele voltará para buscar a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim eu já peço para os irmãos se colocarem de pé.